Oi, você acaba de entrar na nossa conversa particular entre irmãs. Seja bem-vindo ao The Alcântara Show. Olá, eu sou a Bárbara. Eu sou a Débora. E eu sou a Júlia. E no episódio de hoje estamos debutando a nossa nova temporada de novos episódios aqui no canal, no Tudo Orna, com o The Alcântara Show. E estamos entre irmãs aqui hoje, né, meninas, para falar sobre o poder das relações familiares. Tudo bem, Bárbara e Débora? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Vocês estão de acordo com isso? Para as pessoas saberem que eu não estou obrigando vocês a fazerem isso? Sim, gente, tudo Estou de está. acordo. Tudo foi. Pisquem se você precisa de ajuda. Mande um sinal. Tudo. Eu me sinto um pouco obrigada, mas aí tudo bem. Mas faz parte. Todo trabalho tem sua parte que você tem que fazer. Obrigada, Bárbara. E essa é uma delas. Mas aposto que você vai gostar. Tá bom. Seguinte, minhas irmãs Bárbara e Débora se tornaram mães recentemente. Então, se você acompanha lá a gente pelas redes sociais, você já deve estar sabendo. E elas são mães two under two, que é assim, eles têm duas crianças abaixo de 2 anos. Na verdade, agora as crianças as maiorzinhas já fizeram 2 anos, mas elas ficaram por algum período com esses dois debaixo de 2, que é um termo, né? Two under two. Então, inclusive, essa noite eu sonhei que a Bárbara estava grávida, tá, Bárbara? De verdade. Eu sei que você estava É. grávida de uma menina. E, Ai, inclusive, meu Deus falou do o céu. nome da menina no sonho, mas eu não vou lembrar o nome da menina. Ai, meu Enfim. Deus. Mas as meninas se tornaram mães recentemente e de duas criancinhas ao mesmo tempo. Então, enfim, 4 novas crianças na família dentro de 2 anos. Assim, foi muito transformador. E eu quero perguntar para vocês, meninas, ou enfim, eu também tenho a minha opinião sobre isso, mesmo não sendo mãe. Por que vocês consideram a unidade familiar importante? Nossa, que pergunta super complexa para a gente começar. É isso. Eu falei, Ai, tá. A Bárbara acho que pode começar respondendo. não joga essa bola para outra pessoa. Quem que vai responder? Não, eu posso responder. Eu posso super responder. Eu adoro conversar sobre isso. Então vai. Mas, enfim, é um assunto profundo, né? É um assunto complexo. Acho que ele é difícil de você resumir assim em poucas palavras, mas eu acredito que a unidade familiar é muito importante. Quando eu penso nessa unidade, eu entendo que os membros da família, né? Então, esses membros que fazem parte desse núcleo, eles estão unidos no sentido que tem a mesma visão, os mesmos valores, a mesma vontade de ir para o mesmo lugar. E daí que eu acho super importante, porque eu vejo que na verdade, qualquer grupo de pessoas, seja numa empresa, seja um grupo familiar, seja qualquer situação, é muito importante que os membros caminhem para o mesmo lugar, assim. E é claro que, por exemplo, quando a gente fala de criancinhas, ou quando a gente fala até do adolescente, em várias fases, precisam ter ali os adultos ou as pessoas que são, de certa forma, os responsáveis ali, né, pela aquela unidade, vamos dizer assim, os líderes daquela unidade, que eles têm que estar muito firmes do que eles acreditam, o que eles querem para os filhos ou né, para aquela família, para que você consiga passar isso para essas crianças e para esse adolescente que às vezes ele vai se revoltar. Então, por isso é importante também, quando você fala de unidade, eu penso muito nessa questão de estar se alinhando, vamos dizer assim, né? Essa unidade, porque às vezes a união também vem dessa coisa de estar todo mundo junto, pro que daí vier. E muitas vezes, às vezes, sei lá, o adolescente ou a criança, às vezes, ela acha que o pai e a mãe não estão tão unidos. Ele até tem aquela sensação de união ali em casa, mas em determinada idade pode ser que, enfim, né, viaja um pouquinho. E aí é importante transmitir isso, dar esse apoio pro filho e dizer, ó, a gente tá aqui, tá junto, porque a família é isso. Na minha cabeça, eu penso que a família é muito assim, pode estar caindo o mundo, pode acontecer o que for, não existe amizade, na minha cabeça, tá, gente? Eu sei que existem pessoas que pensam de outra forma, mas eu não consigo ver uma amizade possa suprir
esse ambiente familiar, no sentido de que na hora que o bicho pega mesmo, na hora das dificuldades, não só nos momentos felizes, mas também nos momentos mais difíceis, é a família que tá ali para te apoiar e te ajudar, sabe? Ou para te puxar pro caminho correto quando você tá indo, sei lá, entendeu? E às vezes você não vai gostar muito, né? Nem sempre vai ser aquela coisa tipo, ai, que legal. Às vezes você vai ficar bravo, revoltado, mas no fim, a unidade, a união é isso. Sei lá, gente. Acho que é isso. Não, eu achei ótimo. E eu acho que isso tem muito a ver com aquele sentimento de pertencimento do ser humano, né? Que todo mundo quer pertencer a algum lugar. E eu sinto que a família é o primeiro, é o primeiro momento onde você está exposto com pessoas que estão ali te criando, você é bebezinho, né? Estão te criando, te ensinando, passando valores. E você se sente pertencido daquilo, pertencido. Eu acho até que por isso que quando a família não está forte o suficiente, ou por exemplo acontece uma separação, uma coisa ruim que acaba separando a família, membros, né? a criança, principalmente dependendo da idade deles, acaba crescendo muito instável, porque ela não acaba perdendo esse sentimento de pertencimento. E eu tô dizendo isso porque a gente teve muita sorte que os nossos pais são casados por mais de 30 anos e a gente não teve essa experiência, mas eu tenho experiência de pessoas próximas de mim que levam traumas, assim, de separações, de famílias que não... que ela precisou se sentir pertencida. Existe essa palavra? Ela precisou se sentir pertencida? Ela precisou sentir que pertencia a algum lugar porque ela não estava recebendo isso pode ser que daí ela busque dali. isso, enfim, né, em outros lugares, tal, e aí pode correr alguns riscos, né? E até fica interessante. Volútil. Vulnerável. A Júlia tá... Nossa, gente, todas as palavras do mundo ela esqueceu. É que a Júlia mora nos Estados Unidos, já falou faz um tempo, né, Ju? Acho legal você contextualizar. A Júlia ela inclusive está falando diretamente de Los Angeles. Estou falando de Los Angeles. E eu e a Bárbara estamos falando aqui de Curitiba, no Brasil mesmo, no Paraná. Mas é interessante a gente pensar exatamente isso que você falou, que pode acontecer essa questão de vulnerabilidade realmente, né, quando tá essa oscilação, mas também eu acredito que existem formas, né, de você conseguir conversar e voltar a construir, reconstruir eventualmente quando existe algum tipo de quebra, algo para fortalecer esses membros, porque sim, todos saem afetados. Mas como eu também não tenho essa experiência pessoal, eu não consigo muito explicar. Mas uma coisa que eu acho legal de falar disso, já que você perguntou de maternidade e tal, é que essa fase enquanto bebezinhos, né, agora falando da parte de mãe, que antes eu tinha só essa visão de filha, de família, mas agora eu tenho essa visão de mãe, né, interna ali, e tô nesse ambiente familiar que é o meu, da minha casa. E eu acho muito legal, porque essa fase, assim, o papai e a mamãe são tudo para eles, né? É muito legal, assim. Então, as primeiras palavras que o bebezinho fala é o papai e a mamãe, e a irmãzinha. Então, assim, tudo no mundo, o mundo delas é justamente, né, a família. E aí depois, aos pouquinhos, vão surgindo, né, as outras pessoas que também é a família, tipo, que é o vovô, a vovó, o vocabulário vai aumentando de acordo com, né? Então, assim, é o vovô, a vovó, a mamãe, o papai, a vovó, a vovó, não sei o quê, os primos, não sei o quê. E aí depois começa a ter essa noção, assim, social, e aí outros membros, outras pessoas, né? E a gente, nessa idade, eu acho que até, não sei mais ou menos em que idade isso acontece, assim, mas a gente percebe que para a criança os pais são tudo mesmo, né? E é um sentimento muito bom que a gente tem, e ao mesmo tempo eu sinto que, poxa, às vezes eu nem, sei lá, eu nem mereço, sabe? Eu nem, nossa, eu não sou tudo isso. E ao mesmo tempo eu fico, sei lá, às vezes quando eu sinto que eu, não sei, falei de uma forma como eu não gostaria, tal, daí eu peço desculpa, sabe? Eu explico assim, a mamãe falou isso aqui, mas não era exatamente isso que eu queria falar. Eu falo assim com elas, assim, sabe? Porque deve ser muito estranho para vocês, porque estranho de novo, assim, porque por mais que vocês leiam todos os livros, por mais que assistam todos os documentários, por mais que não tem escola de como ser mãe, de como fazer, como lidar com todas as situações. Então vocês vão aprendendo enquanto vai indo. E a gente, quanto filho,
principalmente quando já tá, né, fora do bebezinho, quando tá assim adolescente, ou tipo, quando tá mais com noção, você acha que teus pais meio que sabem tudo, porque afinal eles são os pais, eles são mais velhos, eles sabem de tudo. E na verdade os pais também estão ali passando por aquilo pela primeira vez. É a primeira vez que você tem 10 anos, é a primeira vez que você tem 11 anos, é a primeira vez que você tem... Enfim, então, esses dias eu fiz um TikTok, eu não sei se vocês viram lá, mas eu tava dobrando roupa. E veio um pensamento muito forte na minha cabeça naquele momento que eu tava dobrando roupa. E eu compartilhei, assim, no TikTok. Eu nem uso o TikTok direito pra falar sobre isso, mas eu compartilhei e viralizou. Tem quase 1 milhão de views lá o TikTok que eu falei. Agora eu tô super curiosa. Gente, eu não tenho o TikTok baixado. Eu não tenho o TikTok baixado, então... Tipo, então, eu vou contar pra vocês nem sabem o que é. Mas é um vídeo, assim, de 10 segundos, 15 segundos, no qual eu tô falando sobre esse pensamento que eu tive, que como que pode que a gente normaliza tanto, é tão normal o fato de que, vamos lá, desde o começo, quando os pais têm os filhos, recém-pais, tá? Igual vocês, assim, são mães há pouco tempo, têm bebês. Tá. É tudo muito novo. Então, meu Deus, é o bebê. Então deve ser um monte de coisa na tua cabeça. Meu Deus, um bebê, o que é isso? Uma criança, sei lá, acabei de fazer. Só que daqui a pouco ele vai crescendo, ele vai ficando uma criança, ele vai ficando um adolescente, ele vai ficando um jovem, um pré-adulto, daí ele fica um adulto. E você começa a ter conversas normais com essa pessoa, assim, ó, de igual para igual. E essa pessoa só existe porque você colocou ela no mundo. E você tem conversas normais assim com ela. Oi, fulano, você quer tomando café? Tipo, e a gente normaliza isso. E as pessoas no comentário, sim, meu Deus, eu sempre penso sobre isso. Eu falei, eu só pensei isso pela primeira vez, mas pelo jeito isso realmente é um negócio que... Não é estranho, se você for pensar? Um adulto, de repente, começa a falar, assim, ter as próprias ideias e não sei o quê. E você que fez aquela pessoa. Uma coisa que eu fico pensando muito é que nós enquanto humanos, né, a gente tem eu fico comparando com os outros animais, obviamente, né, então a gente vê os outros bichinhos, o quanto é bem mais precoce, né, todo esse processo de infância, bebê, infância, não sei o que lá, até ele... E com a nossa espécie é um processo bem longo, assim, né? Se você for ver, quer dizer, ao mesmo tempo que ele é rápido, para nós acaba passando muito rápido, mas é o processo que mais demora até a fase adulta que qualquer outro animal, né? Que fica, digamos, dependendo ali, né? Dos outros animais adultos, no caso, os pais ali. E você vê que interessante que é. Então, eu acho que não acontece muitas vezes esse pensamento na cabeça de ninguém, as pessoas normalizam, porque são tantos anos que isso vai acontecendo aos pouquinhos, e não é de repente, entendeu? Tipo, acordei, estou com um adulto e ele ontem era... Não, é uma coisa que é um processo tão, assim, tão... gradual. De tantos anos, até finalmente, com 25, 30 anos, eu estou agora sentando e conversando com meu filho, né? Isso acaba fazendo que é uma coisa natural, né? Então acaba sendo de fato normal, porque é mesmo, né? De acordo com o nosso crescimento. Mas sim, quando você para pensar isso, você se choca, né? Gente, eu fico chocada. Bárbara? Eu não entendi. Eu não entendi qual foi o que te deixou chocada. Então, é porque, assim, eu realmente nunca tinha pensado nisso antes, então, realmente, é muito normal, então não tem por que deixar eu chocada. É como se falasse, gente, já parou pra pensar que a gente respira o ar? E eu fico chocada todos os dias, que foi eu que coloquei eles na Terra. O Ricardo, a gente tem uma fala, assim, que toda hora, assim, meu Deus, foi eu que fiz, estava na minha barriga. Foi eu que fiz esses órgãos, esse ser fazendo essa baboseira, essa bagunça. Eu sempre acho incrível. Só existe porque você fez. Eu acho incrível, incrível o tempo todo. Eu penso nisso o tempo todo. Não, eu não consigo normalizar isso. Eu acho, até agora não caiu minha ficha. Eu acho simplesmente incrível. Como é Será que você vai normalizar depois que eles ficarem mais velhos ou não? Eu acho que, igual a Débora falou, acaba que você vai convivendo, vai crescendo, vai entendendo que você está criando um ser para o mundo, né? Ele não é seu, você está criando para a vida, né? Você colocou ele na Terra para ele ser independente, construir a própria família e seguir a vida dele. Então, eu acho que a nossa cabeça vai crescendo, vai trabalhando para que esse serzinho seja independente. E já é desde agora, né? A gente quer que ele coma sozinho, a gente quer que ele consiga ter autonomia, a gente vai ensinando isso da nossa natureza.
mas a existência dele enquanto bebezinho ainda, enquanto criança, continua sendo um negócio assim, meu Deus, bizarro. Eu não fiz o TikTok também, por sinal, eu tenho que baixar o TikTok para poder pegar as referências, para fazer o tal dos vídeos, eu ainda não fiz, mas eu não baixei ainda, mas faz um tempão que eu tenho TikTok também, daí eu não vi. Mas eu vou ver. Não tem problema, não tem problema. Foi super descontraído, não era para ter viralizado aquilo, Para entendeu? você ver como as nossas Por que conexões você não coloca no familiares Instagram? Para você ver como as nossas conexões familiares não estão tão fortes, Júlia. Porque a gente não sabia que você estava bombando. Estou bombando e vocês nem sabiam. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante que muita gente pergunta. Então, eu não sou mãe. Não, mas não é questão de mãe, foi para esse caminho. Mas o que é família para você? É assim, o que é legal, a importância obrigada. da unidade? Foi essa a pergunta. Assim, como eu falei, assim, eu sinto que fazendo uma comparação com pessoas que, enfim, principalmente, eu lembro muito da época de adolescente, assim, que é a época que eu sinto que eu estava mais vulnerável, assim, a coisas do mundo, sei lá, drogas, álcool, você fica se sentindo, querendo fazer parte de alguma coisa. Eu, particularmente, nunca me envolvi com nada disso, porque eu não sei o que os nossos pais fizeram com a gente, que comigo, tá? Vou falar eu, que eu me sentia muito cool de não fazer parte da galera. Então, assim, era ao contrário. Ao invés de, puxa, você tem que fazer isso para você fazer parte da panelinha, eu me sentia muito cool por não fazer parte da panelinha. Eu sei o que eles fizeram. O quê? Eu sei o que eles fizeram. Medo, terror? Não. Não, tô brincando. Eles não fizeram muito pelo contrário. Sabe o que eles fizeram? Eles trabalharam nossa autoestima. E quando você tem uma autoestima boa, dificilmente você vai tender para achar que aquilo... Por isso que você sentia que era cool, porque a tua autoestima foi trabalhada. De um jeito ou de outro, eles conseguiram, tá? Pelo menos cada uma tem uma vivência sobre isso, mas eu também sempre me considerei uma pessoa com uma autoestima a mais do que... A mais é a palavra? Não, mas eu quando digo autoestima não é questão de... Mais elevada. Beleza, entendeu, gente? É questão de ter seguro convicções sobre os seus pensamentos, seus valores, e não se deixar influenciar pelo grupo, pela maioria. No caso, você falar de adolescente, no meu caso, foi quando eu entrei para a faculdade, que eu senti que tinha muitas situações que eu estava inserida, porque estava fazendo parte daquele grupo, daquela comunidade, e eu não me deixava influenciar pelo aquele meio em situações que eu já tinha convicções formadas que aquilo não era bom para o meu futuro e para a minha vida. E isso sim tem relação com a nossa estrutura familiar, com o que os nossos pais entendem do que é certo, do que é errado, do que são valores, do que são não valores, do que eles entendem, do que o que eles respeitam, o que eles não respeitam. Então, a gente sempre ouviu do nosso pai, mesmo não entendendo ao certo o que ele queria dizer, mas ele sempre falou sobre família. Lembro no Santa Mônica, como ele falava sobre a união da família. De um jeito ou de outro, a gente tinha isso enraizado, e não necessariamente o fato deles serem casados até então. Depois a gente entende que isso sim, mas um discurso do que é certo, do que é errado, realmente sempre foi muito forte na nossa criação. Quando eu fico pensando nos meus filhos, eu quero que eles tenham essa autoconfiança, essa autoestima, para quando eles chegarem numa situação, eles pensem que eles estão com a razão e que as convicções e os valores deles são maiores do que aquilo que ele está vendo. Mas é todo mundo menos eu, e daí? Entendeu? Você não é todo então, mundo. Assim, você não é todo mundo. E vocês vão falar isso, né? Você não é todo mundo, isso é ótimo, né? Tipo, não, é que ele consiga olhar, os dois consigam olhar para aquela situação e não se deixar envolver, ou não, eu preciso estar nisso para ser legal, enfim, porque a gente não sabe em que situações eles vão acabar, né, assim, a vida vai colocar eles na frente. Mas eu me vi em várias situações onde os meus valores, mesmo sendo ainda
uma pessoa imatura, tendo que amadurecer, ainda não, né? Estava em formação ainda de pensamentos e tal. Algumas coisas estavam muito claras para mim. Então, algumas coisas não eram inegociáveis dentro dos meus valores. E eu era nova. Então, fumar era inegociável. Eu nunca ia nem experimentar. Não era uma opção. Por que isso não era uma opção? Porque estava enraizado na nossa família, na nossa mãe, os nossos pais, o vovô. Então, assim, a gente sabia que não era uma opção. Bebida. Sim, já bebi, já provei na faculdade. É uma opção, faz parte do meu lifestyle? Não faz até hoje. Meu marido bebe, não tem problema, mas eu nunca fui uma pessoa que, assim, isso foi uma coisa que eu precisei para estar envolvida num grupo. Né? E eu sou mãe de 2 meninos, né? Como que essa questão com a bebida vai se formar? Não sei, mas eu quero que ele consiga criar limites, sabe? Conseguir não deixar que as coisas, porque o mundo, ainda mais agora com a internet, TikTok, enfim, tanta quantidade de informação, a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças, a gente tem que tomar muito cuidado com o que eles estão tendo acesso, porque é muita coisa. Então, a família, a importância dela é justamente esse acolhimento, essa segurança, esses valores enraizados, que vão ter que ser mais fortes que qualquer coisa que o mundo vier bater na porta deles, entendeu? Então, por que é mais forte? Porque e outra coisa que tem que ser muito forte são os exemplos. A gente não precisa necessariamente falar, externizar e querer que ele seja algo que você não é. Então, ele tem que ver a rotina da família, aquilo tem que estar enraizado. Então, algumas coisas vai estar naturalmente crescendo com eles e outras coisas vão se formar, assim como nós, como adultos, a gente vai se moldando, né, conforme o nosso meio, conforme a gente vai encontrando. Mas família tem que ser esse acolhimento, esse núcleo de segurança, né? De você poder também conseguir conversar. A família, você não pode ter no teu grupo o medo. Eu não vou fazer aquilo porque eu tenho medo. Daí começa uma série de mentiras e não faz as coisas escondido porque tem medo de consequências que não é bem assim. Então, existe uma discussão de família que é bem complexa e eu não tenho conhecimento aprofundado para falar e quero falar besteira. Estou falando do que eu sinto como, né, nessa nossa conversa mais informal de convivência, assim, né? E da importância de ser a base para toda a sua formação de caráter e a sua formação como pessoa, é ter uma família que acolhe, que vai te ouvir, né? Ter pais presentes, sempre pais presentes, porque são esses adultos que têm esses valores que vão passar para você, que vão te levar para um caminho, porque criança, adolescente, eles estão em formação, a cabecinha deles não tem capacidade de tomar decisões por conta própria. Parece que até os 24 anos, se eu não me engano, eu li esses dias, que o cérebro ainda não está formado. Então, se pense, gente, tipo assim, imagina uma criança, um adolescente. É uma enxurrada de informação, uma enxurrada de caminhos que você pode seguir, de opções, de situações, de conflitos, de vida. É tanta coisa, e que se você não tem uma família, adultos, pessoas que vão orientar para onde você deve seguir, aí começa uma confusão e, olha, uma bagunça. E outra coisa que eu acredito é sempre no executar, no estar servindo, no estar trabalhando. O que significa isso? Isso que também é uma coisa que a família tem que caminhar. Cabeça vazia é oficina do diabo, como diz meu avô. E é verdade, você não pode deixar criança, adolescente com cabeça vazia ele escolher o que ele tem que fazer. Tem que ter orientação. Então, seja no esporte, seja no estudo, seja em casa. Isso tudo só é possível com a família, só é possível com essa estrutura de pessoas que se importam para onde você, para o que você quer do futuro dessas crianças, né? A gente está misturando assuntos aqui. Eu estou falando, mas eu acabo falando de crianças, acabo falando de formação, mas isso como mais uma bagunça na hora de falar, né? Tipo, claro. Você começa a pensar em família, você começa a pensar em tudo isso. Eu comecei a lembrar de um monte de coisas, assim. E não sei se ela já terminou. Terminei, não, pode me interromper, tô pirando aqui.
Não, uma coisa que eu achei legal, que até eu quero complementar aqui duas coisas que vocês falaram, né? Porque assim, a Ju brincou, né? Assim que a Bárbara, que ela perguntou assim, o que será que eles fizeram, né? Tipo, e a Bárbara já tinha a resposta. E a primeira coisa que a Júlia brincou foi, tipo, colocar o terror, né? Daí a Bárbara falou, não, é o fortalecimento da autoestima, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu queria trazer uma visão aqui para vocês, porque eu acho que as duas coisas estão certas. Deixa eu explicar por quê. É claro que o que a Bárbara falou de que é o oposto de o ambiente familiar, é sim esse lugar onde a pessoa se acolhe e ela sabe que lá ela é recebida e que ela vai ter esse apoio, mas eu acho então assim, deixa eu contextualizar. Para trazer com bastante clareza isso que a Bárbara está falando da autoestima, tem até uma passagem que o nosso pai fez uma participação de um dos nossos cursos, né, no Efeito Orna, e ele fala uma frase que ficou assim, o pessoal compartilhou muito, fala muito disso, que é você não é mais, você não é menos e você é único, né? E essa frase pode ser super simples, mas ela resume muita coisa e ela é muito forte mesmo, porque isso é justamente a base do fortalecimento da autoestima no sentido total, né? Não físico e etc., mas no sentido total. E ele fala, né, nessa aula, eu me recordo que ele conta que ele falava muito, ele tinha uma conversa muito franca com a gente em relação a gente entender a nossa realidade enquanto pessoas, né? Então, o que a gente, por exemplo, né? Débora, você nunca vai poder ser uma jogadora de basquete profissional, mas se você quiser jogar por hobby, você pode. Só que você precisa entender que as suas limitações físicas mesmo, tipo altura, características mesmo, não vão te possibilitar ter um futuro promissor nisso. Mas você é boa nisso aqui, por que né? E estimular para o que a pessoa é boa. E por que ele falou sobre isso naquela aula? Porque tem muitas pessoas que se frustram, eventualmente, por querer se comparar muito com o outro e ser igual ao outro ou pertencer a determinado grupo, sendo que nem sequer ela mesma. Então, acho que desde pequeno existe muito essa consciência sobre si, sabe? Tipo assim, essa coisa do autoconhecimento, que hoje se fala tanto, que é tão difícil, né? Até hoje, assim, você tá... É uma busca, o tempo todo você está se conhecendo. Mas essa consciência sobre si sempre foi trazida para a gente aos pouquinhos. Então, isso naturalmente torna aquela criancinha, né? Tipo, eu sei o que eu sou, eu sei que eu não sou bom nisso, mas eu sou bom naquilo, e talvez eu não seja bom ainda em nada, mas daqui a pouco eu vou me achar e tal. Porque isso traz, porque ele sempre deixou claro, você pode ser que não seja igual fulano nem o Beltrano, mas é você e uma hora vai dar certo. E, ao mesmo tempo, eu acho que existia também choques de realidade. Então, quando a Júlia fala assim, colocava o terror ou alguma coisa assim, porque eu lembro também muito que a nossa mãe trazia muita realidade pra gente no sentido assim, quer saber o que acontece com uma pessoa que fuma? E pá! E, de certa forma, não é um medo, mas é realmente, tipo, traz uma coisa que, eu não quero isso pra mim. Então, tinha uma dosagem, uma coisa do tipo, esse caminho, se você escolher esse caminho aqui, é isso aqui que vai acontecer, né? E vinha trazendo histórias, contando situações, que de certa forma, pelo menos para mim, falando pessoalmente, não sei para vocês, mas para mim eu tinha medo, eu falava, nossa, eu não quero ir por esse caminho, mas não era com a intenção de colocar medo no sentido de, sabe, aqueles ambientes que são que trazem segurança para a criança, no sentido de, né, trazer dela não querer se abrir, etc. Não é esse tipo de medo, mas Eu acho que era bem assim, não era o medo do, nossa, se eu fizer isso, minha mãe vai me matar. Era assim, se eu fizer isso, isso vai acontecer comigo? Exato. Então, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não sei se vocês lembram que... Eu não sei se vocês leram esse livro, mas quando eu tinha lá por uns 9, 10 anos, a mamãe... Eu sei qual que é. Já sabe. É o tóxico lá, como é que é o... O Estudante. O Estudante, que daí fala do tóxico, né? Com droga no lugar de droga. Não lembro. A palavra para falar droga se chamava tóxico. E quando eu comecei a ler no começo, eu não entendia. Daí a mamãe explicou, não, é que tóxico é droga. Tá. Essa parte eu não lembro. Eu lembro de eu sentada na escada, assim, lá do sobrado, onde a gente morava, e a mamãe falou, leia esse livro. Se chamava O Estudante, um livro fininho, pequenininho. Você leu esse livro, Bá? Ela deu para todo mundo ler, né? E era um livro super interessante, tipo assim, a história era uma história boa. Eu até tenho que procurar esse livro, ver se existe ainda em algum lugar. E
E assim, foi um livro que abriu muitos olhos, porque ele era um livro muito real, lógico, com um final triste e tudo, mas que realmente para a criança me Nossa, para mim é chocou. muito marcante também. Me Pra mim é chocou, eu muito falei assim, marcante. que isso acontece? Então, uma pessoa e tal, que era relacionada a drogas. Então, para mim, isso era assim, nossa, lógico que eu quero ficar longe disso, porque eu sei as consequências, eu sei o que pode acontecer comigo. Então, ao mesmo tempo, era também educacional, assim, eu sinto e também outras coisas até, assim, aprender, como a Bárbara falou assim, aprender por exemplo, né? E era aprender por um exemplo, mas também exemplos negativos. Então, você veja o tio que sabe aquele tio que aconteceu isso e aquilo? Então, aconteceu isso por causa disso, disso, daquilo. Então, assim, ela explicava e mostrava alguns exemplos que a gente ficava, caramba, então acontece, nossa, então tem na família, então não dá para a gente arriscar, porque isso é algo que não, mas então, o estudante. O estudante, Voltando ao eu estudante, lembro certinho desse livro, que foi uma eu das coisas também. que me fez, tipo, cara, não, sabe? E quando eu não fazia parte de algo assim, eu me sentia inteligente. Eu ficava, tipo, mas assim, não de um jeito, tipo, você é burro, você tá fazendo isso, eu só não queria fazer parte daquilo. E no final das contas, eu lembro que na época de adolescente, eu tive duas fases de adolescente. Uma na época adolescente, onde eu estudava no Fátima, na escola Que é a estadual, pré-adolescência ainda, né? Digamos assim, é aquele início, né? pré-adolescência. Não é tipo, porque assim, por exemplo, a gente falou de adolescente, a Bá lembrou dela no início da faculdade. E você lembra da adolescência É, numa fase, tipo, bem mais nova. Então, eu acho que a adolescência ela é um período longo ali, porque ele ela, inicia naquele pré, naquela fase de início de puberdade e tal, até, né, tipo, sim. você entrando ali pro. E aí, nesse pré-adolescência, ali na sétima série, enfim, agora é ano, né? Quando a gente estudava no colégio público, eu era zero, assim, eu era nada, assim, socialmente, sabe? Eu era, tipo, super abaixo da média na minha estatura. Eu sempre conto lá a história das minhas amigas que não quiseram me levar para o shopping e tal. Você já sabe dessa história, né? Mil vezes. Não me levaram para o shopping. Falei, por que vocês não me convidaram? Porque você é muito baixinha, as pessoas vão achar que a gente está andando com pessoas de Mais anos novas. mais novos. Eu falei, gente, aquilo me chocou, eu fiquei muito chateada. E aí a gente mudou, né? Nossos pais me colocaram, no caso, para estudar no Decisivo, que era uma escola particular. E, assim, no sentido de educação, o nível era muito mais alto, eu fui muito mal, eu me lembro indo mal na escola, no Decisivo, porque não conseguia acompanhar, né? Afinal de contas, tinha saído de um estudo público para um estudo particular. No entanto, eu era muito legal. Tipo assim, as pessoas gostavam de mim, porque eu era e hoje analisando, eu era diferente, eu não ficava, tipo, o fato de eu ser, tipo assim, não me importar com aquelas coisas e tudo mais, me fez uma pessoa legal. Então as pessoas eu acabei fazendo vários amigos ali por causa disso. Assim, ia em vários grupinhos, não tinha um grupinho só. Então, isso que eu me lembro. E eu lembro muito disso, uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Vocês duas ajudaram a aumentar a minha autoestima num jeito absurdo. Absurdo. Sério? Principalmente ali no começo, tipo assim, tirando foto no blog e tal. Eu nunca me achei tudo aquilo. Tipo, eu nunca me achei linda, maravilhosa. E vocês, linda, não sei o quê. Então, cara, a minha autoestima ficou muito boa quando com vocês. Daí. Quando eu vim me mudar para os Estados Unidos, que eu não tinha mais ninguém para falar isso para mim, minha autoestima ficou muito lá no chão. Falei, cadê minhas irmãs para tirarem foto de mim e falar que eu tô linda, maravilhosa e tudo. Então, isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Como que é a nossa relação entre irmãs também, porque existem sim. A gente está falando muito de ambiente, como se o ambiente formasse o caráter das pessoas, o que é realmente. Mas também tem a questão pessoa, né? O caráter, o que a pessoa nasce com ela. Existem famílias onde os irmãos nascem na mesma estrutura familiar, no É. mesmo berço, mesmas condições financeiras, mesmos colégios, mesmo tudo. Cada um vai para um lado, cada um se envolve com pessoas diferentes, às vezes não são amigos. Então, eu acho que uma das grandes maravilhas que aconteceu na nossa vida foi que a gente conseguiu
ser amiga e unida desde sempre. E trabalhar juntas, né? Isso é interessante de quem está ouvindo, porque talvez pessoas não saibam, né? Mas esse é um ponto interessante, porque dentro desse contexto de conexão familiar e tudo mais, até, Ju, inclusive, na última palestra que a gente fez, era uma palestra mais particular, assim, um evento fechado para um público de empresários, e, né, Júlia, devia ter, sei lá, ali umas 80 pessoas, né? Era um núcleo pequeno, assim. Mas teve uma hora que a gente introduziu, né, falando, nós somos irmãs, tal. Quem que aqui trabalha em família? Vocês já sabem como é que é, né? E, nossa, o pessoal deu risada, foi um quebra-gelo no início, porque sim, né, existe essa impressão, assim, muita gente vem falar comigo assim, como que vocês fazem? Eu nunca consegui trabalhar com a minha irmã. Nossa, com a minha irmã, tipo, meu Deus. Eu me dou bem com a minha irmã, mas ela trabalha lá e eu aqui, tipo, não existe essa coisa que perdura e tal, né? E eu acredito também que isso teve bastante influência dos nossos pais também, assim, né? Falando de tudo, porque existiu, digamos, um incentivo para a gente, tipo, se manter ali, mesmo quando o bicho estava pegando, quando o negócio estava, né, não indo tão bem assim, para mostrar que juntas vocês eram mais fortes. Então, essa é uma frase que eu escuto, que eu lembro muito forte, assim, né? O papai falando pra gente, olha, vocês têm uma força juntos, cada pessoa tem uma força, mas também existe a força das três juntas, né? Que é essa coisa de segurar quando você tá... Ninguém vai bater em nós, né? Ninguém vai bater em nós. Que, inclusive, nem vou falar sobre isso se você quiser a pesquisa no YouTube, né, Juliana? E eu acho que um dos maiores desafios eu fico pensando tá? Mas eu penso em vocês também, vocês que têm 2 filhos, né? Vocês têm 2. Vocês devem pensar assim, ai meu Deus, como que eu faço para eles serem amigos? Eu quero que eles sejam amigos, tipo assim, eu quero que eles sejam melhores amigos. E vocês acham que tem essa coisa do pai, dos pais, no caso, criarem esse ambiente para que isso aconteça? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu não lembro da nossa fase pequenininha como que os nossos pais lidaram com a gente, mas que a gente se quebrava muito e brigava muito. Sim. E eu acho que é um pouco normal da criança, né? Muita convivência, e quando você tem muita intimidade com alguém, você desconta na pessoa que você tá ali. E isso é uma das coisas que tem a família. Mas se você tem consciência disso, e eu agora tendo consciência, né, na minha estrutura familiar aqui, que eu estou formando, eu pretendo sim criar um ambiente de harmonia, e isso vai uma mistura de os meus filhos vão ter que ver os pais dele como exemplo, né? Então, a gente é muito amoroso, a gente se beija muito, abraça muito as crianças, né? Elas se sentem muito abraçadas. Eu sempre incentivo um a cuidar do outro, abraçar o outro. Eles veem que eu e o Ricardo a gente se gosta também. E eu criei algumas regras, literalmente regras da casa, que estão coladas na parede do que pode e que não pode fazer com o irmão. E o Nicolas está numa fase que ele fica enciumado, ele não sabe entender, não sabe distinguir o que ele sente, então às vezes ele desconta, igual quando a gente tem muita raiva e nós somos adultos, não conseguimos controlar, imagine uma criança. Então a criança com raiva, o que ela quer? Ela quer bater, ela tá braba, ela não sabe explicar, ela não sabe externizar. E o irmão é a primeira pessoa que tá ali, é provavelmente ele que vai sofrer. Então, eu tenho algumas falas que eu falo, que ele tem que repetir, meu irmão é meu melhor amigo, eu cuido dele, ele cuida de mim, ele tem que falar. Daí na parede está escrito que não pode bater, que não pode empurrar, que tem que ser carinhoso e amoroso. E se ele faz alguma coisa com o irmão, ele tem que pedir desculpa e dar um beijo, e ele não vai poder fazer mais nada do dia até ele fazer isso, daí uma hora ele faz. Então, assim, eu acho que você tem que isso é uma construção e você vai ensinando, você tem que ir estimulando e mostrando que é muito melhor ser amoroso do que entrar nesses conflitos. Como eu falei, é óbvio que é inevitável numa criança, eles vão acabar, mas eu acho que nesse sentido, na nossa infância, a gente não teve. A gente foi muito solta, a gente se quebrava, era muita briga de criança, de besteira, de roupa, nossa, quanta coisa a gente se brigou. E esse se unir foi vindo com o nosso amadurecimento, com o nosso crescimento, quando nós já éramos mais adultas, fomos tendo esses gostos. Que eu acho que a união e a briga e conflitos não são coisas separadas, entendeu? Tipo assim, você pode ser super unida e mesmo assim ter conflitos. Eu acho que são coisas diferentes. Entende? Por exemplo,
Claro que não é saudável. Por exemplo, talvez eles achassem que a gente tinha que se resolver. Eu tenho essa sensação, assim, que tinham muito uma coisa tipo, elas têm que se resolver, elas têm que aprender a lidar com conflitos e elas têm que se virar. E essa fase até de roupas, etc., é bem mais na fase mais adulta, né? Quando começa a ter mais. É criança, é que eu nem lembro, não tenho muitas memórias, tipo assim, claro, nenhuma nessa idade dos pequenininhos, mas memórias de criança eu tenho poucas. Mas eu consigo ver, por exemplo, assim, vídeos nossos, pequenininhas, tipo, no aniversário, não sei o quê. É uma união, guria, é uma coisa muito forte. Tanto que a gente até vê pouco conflito. Tanto que tem uma cena que ficou muito na minha memória, porque esse final de semana eu fui no clube almoçar com o papai e com a mamãe lá, né? E daí tinha um recreador fazendo brincadeira de lenço atrás. E a Olivia quis ir na brincadeira. E ela era menorzinha, tava lá junto, né? E as crianças. Aí o menininho que pegou ela começou a correr devagarzinho, assim, sabe? Tipo, atrás dela, de fingido. E o mais engraçado de tudo foi que daí depois, quando ela pegou o negócio, ela andou devagarzinho também, entendeu? Porque ela viu que o menino, tipo, andou devagar pra ela. Enfim, ela achou que era assim, que era ela achou que era brincadeira. assim, então ela foi devagarzinho. Mas Gente. aí isso me lembrou uma cena, né, que a gente tem lá em um dos aniversários, que era o aniversário da Júlia, que a Bárbara já era maiorzinha, tipo, ela tinha 4 aninhos, enfim, bem pequenininha ainda, mas tinha 4. Eu tinha uns 2 e a Júlia tinha 1 aninho. E aí, e o Felipe, nosso priminho, também tinha 1 aninho e pouco, quase, acho que, quase, não, devia ter 2 também. Pequenininho e tal. E aí, a gente tava brincando de lenço atrás, super pequenininhos, e uma menininha que era maiorzinha, a Lorenza, da idade da Bárbara, pegou o Felipe, né, começou a correr atrás dele, e ela correu normal, assim, não teve nenhum café com leite, porque ele era pequenininho. Aí eu lembro da Bárbara se erguendo, assim, né, e falando, tipo, você não pode correr mais rápido, ele é pequenininho e tal. E ela sempre teve essa coisa de zelar, de proteger, não só, eu dei o caso do nosso primo, que é um primo irmão, assim, né, que a gente é muito próximo também, mas de todas nós, assim. A gente vê a relação nesses filminhos pequenininhos de quanto era, tipo, brincavam juntas e todas as brincadeiras juntas e tal. Então, assim, desde muito pequeno, esses conflitos que são em relação aos sentimentos que cada pessoa tem sobre as suas coisas, sobre, às vezes, o papai, a mamãe, a atenção e tudo mais, tudo isso que nessa fase eles não sabem lidar mesmo, né? Então eles estão aprendendo. Mas sim, faz parte, eles vão ter que conviver com isso até sempre lidar. Mas aí eu acho que numa fase maiorzinha você começa a ter essas brigas e tal, e talvez a gente não tenha tido, digamos, mais controles ou alguma coisa assim que, tipo, ou alguma talvez interferência maior para se resolverem. Então realmente tinha muito quebra-pau e eu acho que era a forma de, tipo, vocês têm que se entender, e talvez isso não tenha sido, talvez, tão bom, ou não sei também, mas de qualquer forma, no fim das contas, depois, a gente, com o amadurecimento, veio essa... Mas eu não consigo desconectar isso de união, eu acho que união a gente sempre foi muito unido, eu acho que não, entende, assim? Eu concordo, eu acho que teve muito quebra-pau, como tem em toda a família, todo mundo assim, que eu Cara, todo mundo. tem isso, só que não chega a ser do tipo, nossa, a gente se odiava quando a gente era criança. Não. Era bem pelo contrário, a gente era muito unida e a gente se quebrava também. Assim, inclusive, tipo assim, e eu lembro muito. Eu lembro, tipo, a gente é muito brincadeira junto. A gente brincava de casinha junta, boneca junta. A Bárbara desenhava nossos namorados pra gente. Tipo, que ela criava, assim, os personagens. Brincava de lojinha, brincava de esportes, brincava de dançar juntas, brincava de Spice Girls, não sei o que lá. Tudo, assim, era muito junto, a gente fazia tudo juntas. Então, assim, é muito união. Acho que desde sempre, assim, sabe? E eu lembro, e talvez não tenha vindo isso dos nossos pais, do tipo, cada vez que vocês brigam, vocês têm que pedir desculpa, ou têm que se abraçar, ou tem que. Isso realmente, talvez eu tenha esquecido, mas não tinha. Mas eu lembro de muitas vezes, depois de me sentir muito mal depois de uma briga, de ter feito alguma coisa, sei lá, horrível, ir lá e pedir desculpas, e daí, se abraça, ou das meninas vindo pedir desculpa e se abraça, e a gente fazendo, se ajeitando, fazendo o nosso rolê, tipo, pedindo desculpa e vida que segue. Então, foi a técnica ou não, foi natural, mas eu acho que serviu muito bem. E de volta, assim, eu sinto que tem a interferência dos pais, mas tem também o que a pessoa é.
o gene que a pessoa carrega, o DNA, alguma pessoa, o indivíduo mesmo, que tem mais tendência para fazer uma coisa. Um temperamento um pouco mais quente, um temperamento um pouco mais Isso. frio, um temperamento mais assim, mais assado, uma pessoa que é um pouco mais passiva, outra pessoa que é mais, né? Assim, nas relações. Então aí cada um vai lidar com esses conflitos de uma forma diferente também. E eu acho que isso Deixa eu falar uma coisa. De certa forma, pode falar. Não, termina, que eu vou falar sobre uma coisa totalmente diferente. Não, é que eu só fiquei pensando assim, eu acho que talvez, se a gente for parar para pensar, cada pessoa tem uma forma de se expressar, né? Cada pessoa tem seu tempo, tem sua forma de se expressar, tem as suas... enfim, vai criando essas coisas. E talvez, tipo, essa forma que pode ser que... A gente não sabe, né? Nunca sabe exatamente como que se foi certo ou errado. Mas eu acho que talvez isso eles observavam muito, né? Ela ali daqui a pouco vai chegar lá e vai falar alguma coisa. A outra daqui a pouco vai fingir que nada aconteceu, daqui a pouco vai puxar esse assunto. A outra vai, sei lá, né? Não sei. Talvez era exatamente. Assim. E mudando um pouco, que era uma coisa que eu queria falar, esse papo de tudo, de como que a gente cresceu juntas, me lembrou muito, assim, uma experiência que eu acho que vocês não tiveram, meninas, mas acho muito válido falar. O quanto você é preparado para a vida quando você tem irmãos. Porque eu nem imagino como que deve ser filho único, assim, não ter irmão. Porque, olha só, a gente teve que dividir quarto, a gente teve que dividir banheiro, a gente teve que dividir roupa, coisas, tipo, literalmente, gostando ou não, ter que dividir as coisas, roupa, brinquedo, atenção dos pais, né? Isso. E olha que engraçado, né? Eu sempre dividi quarto, ou era com a Bárbara, ou era com a Débora, ou era com as duas, né? A casa lá dos meus pais tinha dois quartos só para 3 meninas. Nossa, isso daí e era um banheiro também. E aí o que acontecia? Eu lembro que era muito natural pra gente, assim, uma de vocês tinha que ir pra escola, enfim, e eu tava ainda dormindo, que a minha escola era um pouquinho mais tarde. Era muito normal falar assim, fecha o olho, de manhã, 7 da manhã. Daí a pessoa colocava a coberta em cima da cabeça, a outra ligava a luz pra procurar roupa, pra procurar não sei o que no quarto da outra. Vocês lembram disso? Tipo assim, normal, de manhã. Assim, ó, tipo, abre lá a porta, tipo, nem bate na porta, abre a porta, fecha o olho. Daí a guria colocava a coberta na cabeça e, tipo, a outra ia procurar uma roupa, um negócio que tinha que pegar pra ir pra escola. Então, isso pra mim era muito natural. Tipo, eu não ficava, ei, tipo, era normal. Todo dia de manhã, alguém ia ligar a luz na cara de alguém. Porque alguém ia falar, te acordar. Normal, é a vida, é isso. E aí, eu fui morar nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, eu também dividi o quarto com uma amiga minha, que é uma amiga minha até hoje, que é a Marina. E não é que eu lidava com ela como se ela fosse minha irmã, porque, lógico, tô dividindo o quarto com uma pessoa, mas é uma pessoa que eu não conheço ainda direito. Então, eu fazia questão de fazer, tipo, menos barulho possível. De manhã, quando eu acordava, ia na pontinha do pé, tipo, porque eu pensava, tá, né, sei lá como que é essa pessoa. E mesmo assim, a Marina, uma vez, veio me dar um feedback e falou, Júlia, você faz muito barulho de manhã, você me acorda, você tipo, abre a gaveta... Você usa as coisas de manhã, entendeu? Quando eu tô querendo dormir. Daí, tipo, pra mim aquilo foi um choque do tipo, caramba, mas não é normal? Tipo, não é normal, tipo, eu ter que levantar e pegar minhas coisas? Por que você tá se incomodando? A Marina sabe disso, tá? Marina, se você estiver ouvindo. Por que é normal? Por que você tá se incomodando com algo que é normal? Então, assim, olha como as coisas são. Pra mim, aquilo era normal. Se ela fizesse aquilo de manhã, eu não ia me importar. Mas ela se incomodou. Ela pensa, pô, vai abrir a gaveta agora de manhã, quando eu tenho que dormir? Então, assim, e daí você vai meio que aprendendo, nossa, então com essa pessoa é assim que é, tipo, você vai entendendo que existem pessoas, assim, você tem uma noção de sociedade, sabe? De comunidade, quando você tem irmãos. Mas na verdade, por exemplo, assim, eu já acho que, tipo assim, independente se... É que a gente lá em casa era desse jeito, tá? Mas eu acho que também, assim, pô, não importa se é família ou não, acho que dá pra colocar, tipo... acho que lá era meio esculachado mesmo, entendeu? Tipo assim, não, mas de verdade, eu entendo que é esculachado, eu entendo que pode parecer esculachado, mas assim, eu zero me importava. Mas a gente aprendeu que... De verdade.
Eu Só zero me que importava no cavalo. Nossa, que falta de respeito. Você ligou a luz. Não, porque amanhã eu vou ligar na tua também pra pegar minha roupa. Tipo, tá tudo ok. Entendeu? mas eu acho que com o tempo a gente vai vendo que existem muitas, né, diferenças, que cada pessoa existe. E também, assim, eu acho que quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais rigoroso, né? Com algumas coisas, Com o seu assim. jeitinho, as suas Com as coisas. tuas coisas, que agora eu não quero, e daí eu tenho, tipo, meus horários, ou, né, tipo, mais na fase adulta, assim, porque lá que você tá adolescente, você não tem que, tipo, você não dormiu super mal porque você atendeu as crianças de noite, daí qualquer minutinho de manhã é muito importante pra você se recuperar de um sono, tô dando um exemplo, alguma coisa assim. Então, claro que ali não era o caso, mas, sei lá, eu quero acordar muito cedo, eu preciso desse tempo, porque depois eu vou começar a trabalhar, e daí eu vou ficar exausta, e daí eu tô contando com isso, e daí eu fico incomodada, eu tenho problema pra dormir, enfim, eu acho que daí tem as questões da fase adulta que... Ju, eu acho que o teu exemplo foi o contrário, deu o contrário do que você disse, porque do que você quis dizer. Porque você falou assim, ai, eu não sei como que é ser filho único, porque a gente aprende muito sendo Com irmãos. Vivendo com irmãos. vendo irmãs, né? Só que, na verdade, você aprendeu quando você não estava, aprendeu, entre aspas, né? Quando você não estava com uma pessoa que era tão íntima, como deveria conviver com ela em sociedade. Porque ali, quando você com a intimidade, depois talvez você crie intimidade com essa pessoa, mas quando você está com uma pessoa, você não pode, talvez, fazer aquilo que você fazia com as suas irmãs, e não, né? Entendi, sim. Tipo assim, e daí eu vivi. A minha noção de comunidade era diferente. Era diferente. Porque para mim é então, normal. não necessariamente era o certo, né? Porque entrar, acender a luz na cara da tua irmã enquanto ela tá dormindo, só não parece certo nunca. Não, calma. Mesmo sempre avisava, sempre avisava. Fecha o olho, a tua acendendo a luz. No nosso caso, era uma realidade, porque tinha que pegar roupa, então não tinha opção, né? Então tinha que entrar e já virou uma coisa. Mas para quem nunca teve alguém acendendo a luz na tua cara de manhã, não é uma coisa que ela vai entender tão fácil, né? Sim. Talvez com licença, olha, amanhã eu vou precisar acender a luz mais cedo. Detalhe, quarto, não acendi a luz, de tá? coisa. Eu não acendi a luz. Não, ela falou que não era. Eu até entendi eu tô entendendo tudo. Eram coisas muito menores que para ela incomodavam. Que para ela já eram muito maiores, enfim, Tem uma coisa que a gente fazia quando a gente era mais nova. Eu não sei se esse assunto foi indo para outro rumo, né? A gente tava falando de família, de não sei o que, será que a gente tá falando agora. Mas tem um assunto que eu lembrei que dava maior treta, que era sempre a mesma palhaçada e era um incômodo e a gente sempre fazia a mesma coisa. E eram duas questões. Era esquecer a toalha na hora do banho. Era extremamente irritante, alguém pedia para trazer a toalha e sempre tinha que trazer, e a pessoa que levava ficava puta entregando a toalha, assim. Então era uma mistura de tipo, se eu esquecia a toalha e gritava, alguém traz uma toalha para mim, eu sabia que a pessoa que ia me trazer a toalha me dá um esporro. E se alguém me pedisse a toalha, eu ia entregar dando um esporro. Sério? Eu não lembro disso. Essa toalha, pega essa toalha, que saco, para de mentir a toalha. Só que todo mundo esquecia. Só que todo mundo esquecia. Era fogo cruzado. Era o tempo todo. Eu ia pedir com o rabinho entre as pernas, porque alguém ia levar um esporro, porque eu ia ter que pedir a toalha e alguém ia ter que trazer para mim e levar um esporro. Mas também, se alguém esquecesse, ia dar um esporro. Eu lembrei disso porque, eu não lembro disso, mas faz sentido. Faz sentido. Eu lembro porque eu também não lembro dessa da escola, não lembro disso. Da acender a luz. Não lembro. Eu lembro poucas coisas, que engraçado. E qual que era essa outra coisa que você falou? E tem outra coisa. Falei duas coisas. Você falou, tinha duas situações, você falou. Não, acho que as duas eram o pegar e o entregar. Esquecer e entregar. Esquecer e entregar um caos. Então, E eu acho assim, quando você vai morar com o marido também, né? No caso, eu morei com o William. Quando você vai morar depois que vocês saíram da casa dos pais e foram morar para casa dos maridos, sim. Daí também é um outro tipo, cara, eu vou ter que agora me conviver com uma pessoa que tem um background vocês vão criar as suas diferente. Novas regras. Vocês vão ter que entender qual é. Você vai descobrir o que para o outro incomoda, o que para você, né? É uma questão, o que não é, entendeu? Aqui em casa, a questão da toalha até hoje, cara. É um inferno, só que ao contrário, o Ricardo fica puto comigo, porque eu deixo a toalha pendurada em qualquer lugar. E ele você não pode deixar a toalha pendurada? Não, tem que deixar... Vamos falar sobre isso no agora. Banheiro.
E eu tenho mania de deixar em qualquer lugar, tipo, eu saio, penduro no Arejando. negócio da normal. porta, assim, em cima do box, tipo, sei lá, em qualquer lugar, porque lá em casa a gente saía do banho e pendurava onde? Naquele No troço lá de parapeito? madeira, lá do No parapeito. parapeito. A gente nunca E teve, tipo assim, pronto. os ganchos para colocar, E né? O secou. porta-toalhas, não Sabe sei o Deus. quê. E sumia. Sei lá quem que Secou, pegava. o próximo pega e usa. Aqui o que me irrita aqui na minha casa é o negócio de andar de sapato dentro de casa. Que o Will volta. Eu tenho a regra do andar sem sapato dentro de casa. Mas é só eu que tenho essa regra. Daí o William fica andando com o sapato todinho dele em volta da casa. Me irrita. Mas também eu faço várias coisas que irritam Eu ele. tenho uma dificuldade muito grande de não usar sapato em casa, porque eu me sinto muito desconfortável descalço. Eu me sinto muito confortável com tênis, sabe? Então, então eu tenho que ter um tênis aqui para dentro de casa, porque assim, eu acho ruim, sabe? Tipo. Mas isso é uma ótima solução. É só não usar o mesmo sapato que você pisou Isso, eu lá no entendi. cocô É o do de cachorro. fora, né? É o de fora que, tipo, que você se incomoda. O Fernando também não gosta. Mas é isso. Eu também não gosto. Aqui em casa não gosto. Tem uma questão, mas também tem isso, né? Por exemplo, depende do piso, que nem aqui em casa, no piso, no andar de baixo, lá em cima a gente fica de chinelinho e tal, mas aqui embaixo é muito gelado, então Piso tipo, gelado, não tem como isso. ficar, tipo, nem com um chinelinho de pano, as menininhas têm que ficar de crocs aqui, porque, tipo, não dá, entendeu? Aí elas vão ficar com dorzinha de garganta e tal. Ai, gente. A regra é o contrário. Os croquinhos, gente. Mas, gente, deixa eu falar um negócio aqui que eu anotei, que eu até acho legal de falar, que foi assim, esses dias o Fer, até falando dessa coisa de cada pessoa e tudo mais, né? Eu e ele, a gente conversa muito sobre essas coisas, da influência dos pais na vida dos filhos, do tipo, o que a gente quer, a gente troca muito, a gente conversa muito, muito, muito o que a gente quer. E às vezes, assim, até, por exemplo, se eu vi uma situação que ele fez tal coisa, eu não achei tão legal, eu chego na hora, na frente das crianças, eu não falo. Mas depois eu puxo e falo, ó, aquela situação ali, você não acha que deveria ter falado de tal e tal forma, precisava ter feito desse jeito ou não? Porque a impressão que a gente causa quando a gente faz tal coisa é essa, é isso que você quer? Então a gente conversa muito. E aí esses dias ele estava falando uma coisa super legal, que ele estava ouvindo um podcast de um designer que fez um carro lá, que é um carro que está super... foi super bem aceito pelo mercado, não sei o que lá, e eles foram entender a história desse designer. E aí o cara contou toda a história dele, falando como ele construiu, e o Fernando falou, nossa, é muito inspiradora a história dele e tal, mas ele falou assim, mas o que mais me chamou a atenção é ver que desde muito cedo, tipo, ele hoje é um super talento, um cara que, nossa, né, enfim, hoje desenha um dos carros que estão mais bem colocados no mercado e tudo mais. Desde muito cedo, ele teve um incentivo da família e dos pais para fazer a coisa acontecer, para não sei o que lá. Então, quando o pai dele viu que ele tinha certo talento para tal coisa, incentivava, aí fez ele participar de um concurso, que era um troço, e não sei o que lá. Aí depois indicaram para ele fazer tal faculdade, o pai dele foi lá, foi. Então, tem muito na história dele, tem muito que conta o quanto que o pai dele ia atrás, enfiava o pé no concurso e fazia um negócio, depois ia, perdia, depois o pai falava, não, mas não sei o que, babá. E o quanto tinha isso pra daí, tipo, ele ter dado certo. Então, assim, claro que ele deu certo, ele é super talentoso, ele é um cara... Beleza. Mas, assim, tinha um adulto, aquela coisa que a gente tava falando, né? Que tava olhando para aquela criança, entendendo as coisas e trazendo né, os caminhos para ele conseguir depois brilhar, assim. Então... eu sei lá, eu sei que tipo, já nem é mais no contexto. Não, mas é super legal que você falou isso. Isso me lembrou o filme do Will Smith, que ele fez aquele filme sobre o pai. O filme é sobre o pai da Venus e da Serena Williams, que são aquelas jogadoras profissionais de tênis. E o quanto ele falava, tipo, olha, é isso, vocês vão ser jogadoras de tênis, a gente fica aqui e tal, e vocês vão treinar. E o filme é sobre como ele fez as meninas, basicamente, serem o que elas são, que elas muito dificilmente seriam o que seriam se não fosse eles. A mesma coisa, não teve o Zezé de Camargo e Luciano também, que tem um filme? Ou é o do Chitãozinho Chororó, enfim, que é a história do pai dele. O quanto eles também incentivaram, né? O quanto ele fez, então, assim, né? Para resumir assim o que sobre os laços familiares, né? Eu não tenho dúvidas de que, lógico que existem pessoas que nasceram em ambientes não favoráveis ou com laços familiares
desconstruídos e que mesmo assim, destruídos e que mesmo assim conseguiram emerger, crescer, ser bem-sucedido, felizes e tal. Mas não há dúvida de que um lar bem construído, com uma família unida, com um suporte que te direcione para o caminho certo, que mostre o que é certo e o que é errado, o que vai fazer bem e o que não vai fazer bem, os teus valores, que você tem um lugar para voltar, pertencer, com certeza faz a diferença na vida de uma criança, assim. Eu acho que é o resumo dessa conversa, que a gente foi para todos os lados, mas acho que nós três concordamos sobre isso. Gente, é isso, podemos encerrar? Então, obrigada a você que participou aqui do nosso episódio de hoje. Você esteve dentro de uma conversa particular entre irmãs. Esse é o